E nesta aula e última aula desse módulo, vamos executar e testar a aplicação. Muito bem. Apenas umas notas aqui que eu observei, que na aula anterior eu fiz errado, foi na hora de criar o componente aqui, certo? Eu esqueci de colocar a pasta summary e colocar o default.cshtml dentro do summary, não dentro do component, ok? Façam esse ajuste aí e vai correr bem agora. Muito bem. Isso, e também fiz umas coisinhas também com relação à última entrada, que foi dando uma melhoria visual aqui, bem rápida sobre a aplicação, para não ficar aquele template branco, todo branco, sem nada, dá, não dá um aspecto bom, não é? Então, basicamente, eu acrescentei algumas coisas no CSS aqui, ajustei algumas coisinhas no footer, no header, deixei fixo. Então, algumas coisinhas de melhoria, não é? Então, se vocês quiserem conferir, podem vir aqui no CSS e olhar o que foi estilizado, certo? Mas não tem, posso garantir também que não é nada demais, né? Já dentro dos index dos que criamos aqui do produto e fornecedor, também fiz uma pequena melhorinha dentro do index. Acrescentei algumas bibliotecas aqui, e inclusive a Data Tables, que é uma biblioteca muito conhecida e muito utilizada aqui na nossa equipe. Ela é bastante útil, bastante funcional, vocês vão ver, e vale a pena utilizar ela em todos os cenários. Fiz isso tanto nessa index, como aqui dentro também do product list, deu uma melhoradinha, e aqui dentro do supplier também houve alguma melhorazita aqui, né? E também, para não ficar uma apresentação tão mal assim na abertura, acrescentei aqui algumas brincadeiras aqui, alguns textos fictícios, né? Tanto para o index quanto para o privacy, para dar um aspecto mais interessante para a aplicação, ok? Mas vamos em frente, vamos executar a aplicação e ver essas mudanças que foram feitas aqui. Vocês não tinham visto o ecrã anterior, mas vocês conhecem bem o ecrã default que vem por defeito no ASP.NET, né? Então, não está muito mais do que já estava, né? Apenas botei umas coresitas, melhorei algumas coisas, só realmente enfeite, nada demais, mas dá um aspecto um pouco melhor, não é? Então, o que nós temos aqui? Temos a privacidade, que já vem por defeito, não é? Mas o que aconteceu de fato aqui no fornecedor e nos produtos? Aqui entrou o componente Data Tables. E é um baita componente, é bastante interessante, tá? E ele já promove essa ordenação aqui por campos que você pode gerir, promove já por default o pesquisar, aqui definir também a quantidade de itens que podem na paginação, faz a paginação em si, é muito fixe, vale muito a pena. Muito bem, nos fornecedores e nos produtos foram aplicados ambos, tá? Essa remodelagem. Ficou bastante fixe. Olha, em produtos continua não tendo o edit nem o excluir, porque ficou o desafio para vocês, né? Se eu clicar aqui, tá me dar aqui o 404, né? Aquela página que está setada para o desenvolvedor. Se tivesse num outro ambiente, estaria apresentando um visual um pouco mais agradável. E excluir a mesma coisa, tá bem? Conseguimos ver aqui os detalhes, não é? Aqui já é uma forma de puxar aqui, de ver os dados, né? Que mais? Que mais podemos ver aqui em fornecedores? Nós temos aqui que esses dados que estão aqui são dados que nós imputamos no projeto da API, tá? Nós ainda vamos imputar dados aqui. Vamos colocar aqui um fornecedor novo, para ver aqui o formulário.
Vamos colocar aqui grupo JAP SA. Vamos dizer que é empresa. Não é? Vamos colocar aqui um NIF errado. Vamos ver como é que vai se comportar isso. Vamos colocar até alguns dados errados. Aqui já está apitado já o data annotation, né? Então já não vai conseguir avançar aqui. Ok. E tentar ativar e vamos tentar registrar. E aqui está o nosso componente já trazendo um dado que vocês sabem já é lá do ambiente de negócio, certo? Se a gente fizer o debug lá, a gente vai ver que a gente vai bater lá na área do nosso negócio e ele está acusar aqui, né? Ele está pedir que seja 5 ou 6 aqui. Eu vou acrescentar um número, ou 2, vamos ver se ele está dá. Ah lá, campo precisa de 9 caracteres. Tá ver? Como é fiche esses recursos. Muito bem, fornecedor grupo já foi incluído com sucesso. Maravilha. Incluímos aqui. Né? Vamos a um produto. Vamos tentar aqui botar aqui um produto para o grupo já. Olha aqui, ó, puxando já os dois fornecedores. Vou botar aqui o grupo já. Vou botar aqui a back-office. Vale 1 milhão. Ok. Ativo? Sim. E ok, produto a back-office foi incluído com sucesso. Maravilha, maravilha. Né? E não dá, a gente não consegue testar aqui o editar, mas podemos testar aqui, não é? Eu só preciso aqui buscar aqui quais são os dados aqui do, do nosso. Aqui é o ecrã anterior, ó, tá vendo? Que eu queria ver aqui nessa outra aplicação que eu tenho aqui do lado era os dados do grupo já para a gente alimentar ali, certo? Vou pegar aqui, vou alterar o nome, já para serviços partilhados, vou achar para cá, editar, aqui já vamos alterar aqui, já para serviços partilhados, vamos colocar aqui o NIF verdadeiro, ok, empresa, e ali não tem como editar, então nós não colocamos isso. O endereço é requerido. Ui, está a faltar algum campo aqui. Bom, mas essa é uma cena que a gente tem que ver via banco de dados, porque não criamos o recurso aqui de editar aqui. Talvez seja uma feature aqui que temos que pensar nisso, não é? Para já, porque ele não está aqui, tá reclamar aqui da rua, né? E a rua está aqui, na verdade, né? Não sei porque ele está a reclamar. Ele deve estar com alguma questão aqui, não sei, alguma validação que não está bem alimentada, né? Precisamos ver isso. Mas enfim, aqui não tem produtos, não está a exibir nenhum produto. Vamos tentar então ver aqui o da Microsoft. Vamos ver se ele aparece aqui. Aparece lá, os produtos Windows, Visual Studio, certo? E é isso, é isso. Precisa, como eu falei, precisa de mais alguns ajustes, corrigir essas features aqui, né? O componente resolveu a questão da paginação, do filtro, da ordenação. Ah, então, a nossa aplicação ela fica assim, tá? A nossa demonstração da nossa aplicação.
E esses ajustes ficam aí de desafio, né, para se fazer, para fazer a manutenção, para ficar 100%, né. O objetivo mesmo era consumir os dados através da camada, passando pela camada de validação, passando pela camada de dados, retornando esses objetos, chegando aqui no ecrã, não é. Agora, os nossos desafios vão ser outros aqui, nós vamos ter que construir um um MVC, mas não consumir diretamente da camada de negócios, como essa aplicação que está a fazer, consumir da nossa API, aceder os dados pela nossa API, e implementarmos aqui também, o Unity Work, não é, porque é um cenário muito específico de exclusão, que exclui 2 dados na tabela, que é o caso aqui do fornecedor, não é. Se nós incluirmos aqui um novo fornecedor aqui, preencher os dados direitinho, vamos, quando formos excluir, vamos excluir aqui do grupo já, porque é o que a gente ainda não tem produto, né? Então, supostamente a gente conseguiria. Não é possível remover o fornecedor possui possui produtos vinculados. Está dizer que ele possui produtos vinculados, mas não tem, não é? Não tem. Então, são coisas que a gente precisa olhar para a aplicação e debugar, né? E ver o que se passa, né? Tudo isso eu deixo de desafio aqui para vocês aqui, tá bem? E até o próximo módulo.